Me faltam palavras para expressar o meu amor por ti. Graças a Deus, que Deus te abençoe em nome de Jesus. E eu quero trazer até você uma palavra de Deus ao seu coração. A palavra de Deus diz no livro de Lucas capítulo 10, versículo 38 ao 42, fala a respeito de Marta e de Maria, duas personagens na qual hospedaram Jesus em sua casa. A palavra de Deus diz que Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada em muito serviço, e Maria assentava-se aos pés de Jesus a lhe ouvir. Isto incomodou a Marta e ela chegou aos pés do Senhor e disse: Senhor, não te importa de que a minha irmã me deixe a servir sozinha? Ordena a ela que venha ajudar-me. Jesus então disse: Marta, Marta, andas inquietas e te preocupa com muitas coisas. Entretanto, uma coisa só é necessária. Maria, pois, escolheu a boa parte, e esta lhe não será tirada. Como você tem servido a Jesus? Você tem escolhido a boa parte, a melhor parte? Porque o mundo de hoje tem tantos atrativos sofisticados, tantas tecnologias, que deixa o homem empaturrado de tanto entretenimento. Há compromissos, obrigações, não permitindo assim que você desfrute, talvez, da simplicidade da vida com seus filhos, com a sua esposa, para que você possa contemplar a beleza naturais de gozar uma vida humilde na presença de Deus e prazerosa em servir a Jesus. Mas a correria do dia a dia, o avanço tecnológico, as obrigações e os compromissos talvez tenham lançado você para longe de Deus. E eu posso resumir dizendo que os homens modernos não são mais homens simples. E no meio de muitos cristãos também acaba ocorrendo isso, algo bem parecido. Muitos cristãos estão tão envolvidos com os negócios da fé, com as coisas de Deus, que não têm tempo para ouvir a Deus. Talvez estão hospedando Deus na sua vida, mas porém não tem tempo para ouvir, que nem Maria. Estão agitados de um lado para o outro no negócio dessa vida e acabam não gozando de uma vida simples na presença de Deus e acabam não desfrutando de uma comunhão intensa com o Criador. Sabe o que isso significa? O que eu estou querendo te dizer, meu irmão, é que eles vivem desejando altos padrões humanos, galardões humanos, e acabam esquecendo dos galardões eternos. Eu gostaria que nós fôssemos assim um cristão simples, homens e mulheres que só almejassem andar com o Criador, sem ostentação, sem grandes títulos, porque isso consiste o Evangelho de Jesus, e não em uma teologia da prosperidade, na qual Deus tem que dar algo para que o homem esteja feliz ou venha servi-lo. E nós temos base bíblica para isso na Bíblia. Vamos ver o exemplo de Noé, o exemplo de Enoque. Diz que eles andavam com Deus. No texto hebraico, a palavra andar significa andar lado a lado. Como seria maravilhoso se todos andassem lado a lado com o Criador. Ele andou com Deus, que de uma forma tão maravilhosa, Deus tomou para si em vida. Deus tomou para si em vida Enoque. Nós olhamos para Elias, que dedicava a Deus a sua vida de renúncia, de dores, de fardos, de lágrimas, de paixão em servir Yahvé, ao ponto de desafiar os profetas de Baal, 800 profetas de Baal. Nós vemos que a sua passagem pela terra marcou, e até hoje falamos desse grande homem de Deus. Como você tem vivido para Deus nessa terra? Elias terminou sendo arrebatado vivo, sem posse, sem título, sem riqueza ou fama, mas ele havia dentro dele um ardente amor por Deus. Como tem sido o seu amor por Deus? Quais são as suas posses? São terrenas ou são eternas? O apóstolo Paulo diz: se portanto morreste com Cristo, buscai as coisas do alto, onde Cristo está sentado à destra de Deus, e não nas coisas da terra,
porque morreste. Se de fato você morreu para o mundo, você não deve amar mais o mundo, mas amar a Deus, porque aquele que ama o mundo, o amor de Deus não está nele. Significa dizer que nem algo desse mundo pode ser tão especial do que andarmos com Deus. Quando olhamos para Moisés, depois de todo o espetáculo que ele presenciou no Egito, no deserto do Sinai, ele pediu para ver a face de Deus. Ele só queria isso, contemplar a glória de Deus, ver a sua bondade. Não é simplesmente majestoso. Será que os profetas, se tivessem visto Deus agir como Moisés, o que eles pediriam para Deus? Eu não sei. Filipe queria a mesma coisa. No seu pedido inocente, que chegou até a ofender Jesus, ele disse: mostra-nos o Pai, isso nos basta. Ele queria apenas ver o Pai, para ter conhecimento de Deus, para ter Deus, conhecê-lo. Isso para Filipe era suficiente. O que é suficiente para você? Suficiente para você aí na igreja? Ouvir uma palavra de autoestima, de autoajuda? O que é suficiente para você? É ter algo desse mundo? Uma casa? Uma estabilidade econômica? Meu Deus, como precisamos voltar aos caminhos e olhar para esses homens como João Batista, que era uma figura tão singular na Bíblia, que teve a honra de dizer ao Senhor: importa que tu cresça e que eu diminua. Ele queria apenas que Jesus crescesse e que ele diminuísse. A humildade de João é o exemplo para nós. Quantos no dia de hoje querem que Jesus diminua e ele cresça? João Batista não queria tomar a glória de Jesus, ele queria apenas que Jesus crescesse. Quantos homens têm tomado a glória de Deus para si? Quando nós olhamos para o reinado de Davi, a qual se envolvia na cama, perdendo o sono, procurando uma habitação para Deus. E quando ele pecou, ele entrou em colapso. Não porque ele iria perder a sua glória do reino de Israel, mas porque o que estava em jogo era a presença do Espírito Santo, na qual no Salmo 51 ele diz: não retire de mim o teu Santo Espírito. Você está preocupado com o Espírito Santo de Deus na sua vida? O que você está preocupado? Andas inquieto, te preocupa com tantas coisas? Quando olhamos para o apóstolo Paulo, um homem tão usado, que foi arrebatado, que foi levado até o terceiro céu, mas não ousou se gloriar e se nomear como se fosse ele. Apenas ele queria morrer, para que o reino de Deus fosse implantado nessa terra. Ele disse: o morrer para mim, viver para mim é Cristo e o morrer é lucro. Pois ele sabia que veria a habitação de Deus. Por isso ele encarou as prisões romanas e os açoites com varas. O apóstolo João devia ser aquele tipo de pessoa amorosa, meiga e muito carinhoso, muito simples. O seu descanso se encontrava no peito do mestre, lugar onde estava a sua cabeça na ceia. Talvez até ouvisse a batida do coração de Jesus. Mas foi para a ilha de Pátimo, onde ele contemplou o Cordeiro em sua glória e a revelação do Apocalipse, que ali recebeu por causa da sua humildade. E Pedro, apesar da sua truculência, dos seus tantos desafios, ou dos seus desvios também, amava o Salvador. E repetiu isso por 3 vezes, terminando morto de cabeça para baixo. E por que não falar de Jeremias, aquele que chorava copiosamente, porque Israel se recusava a amá-lo como ele, o grande profeta, o amava? Certamente me faltaria tempo e espaço para descrever de tantos outros homens, pequenos e grandes homens, de Deus que não tinha outro tesouro, nem outro desejo em seu coração do que de servir e morrer por Cristo. Que nós venhamos desejar e ter esse mesmo sentimento. Esse é o desejo do meu coração, que nós venhamos ter o mesmo sentimento, que nós venhamos desejar tal coisa, que tenhamos vidas humildes, singelas, simples. Queremos desejar um lugar no coração de Deus, pois em breve sabemos que Cristo vai voltar. E como você está servindo a Ele? Medite um pouco nesta palavra,
Medite um pouco nesta mensagem, porque Jesus deseja salvar a sua alma. O Evangelho não nos veio trazer uma coroa neste mundo, mas nos veio oferecer a salvação e andarmos lado a lado com Jesus na glória. Que Deus te abençoe e que a graça de Deus te alcance. Esteja conosco, recebendo uma palavra de Deus ao seu coração, aqui na rua José, Narciso José Lima, na Coab do Bosque, bem próximo do Lanche Bom Gosto. Eu estarei aqui trazendo uma palavra de Deus ao seu coração. Que Deus te abençoe em nome de Jesus, pastor Edivan Silva. Que a graça de Deus te alcance e te abençoe. Pastor Edivan, da Igreja Sara Nossa Terra. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.